Olá, que a graça e a paz de Jesus inundem a sua vida. Você já teve esperança em algo? E você já tem a esperança? Bom, quando eu te pergunto da esperança, se você entendeu essa pergunta, certamente você conhece a esperança que é Jesus. Mas se você ainda não conhece a esperança verdadeira, eu te convido a entregar a sua vida a Cristo Jesus, que é a fonte de toda a esperança. A vida eterna é a maior esperança do cristão. E quando nós vivemos com essa esperança e essa certeza em Jesus, nós vivemos mais felizes. Esse é o Apocalipse em Gotas e esse é o último episódio do Apocalipse em Gotas. Chegamos ao episódio 19 e o nome dele é O Fim. O fim do mundo. É até contraditório e esquisito, mas é bem isso mesmo. Vamos lá. Nesse último episódio de Apocalipse em Gotas, nós vamos arrematar a história do Apocalipse. Toda a interpretação a gente vem dando desde o primeiro episódio, e agora a gente então se aproxima do fechamento do capítulo 22. E nesse episódio a gente então interpreta o capítulo 18, 19, 20, 21 e 22. São capítulos paralelos. Se você ler, você já vai verificar isso. E hoje a gente vai dar aqui uma fechada na interpretação de Apocalipse. Bom, para começar, a gente precisa falar de uma questão muito interessante e muito importante no conceito bíblico. Vamos lá. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se completam. A Bíblia Sagrada, composta por 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, é uma completude da palavra de Deus e toda a palavra de Deus é esta. Acontece que o texto do Antigo Testamento ele aponta para Cristo Jesus. Então toda promessa ela é feita através das profecias, através dos livros poéticos. Nós vemos Jesus em todos os livros da Bíblia, apontando então para a nossa esperança. Só que o Antigo Testamento ele termina com uma palavra um tanto quanto esquisita: maldição. Ora, porque todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus, diz a palavra de Deus. Então, nesse caso, todos os seres humanos foram amaldiçoados quando escolheram o pecado. Quando o Antigo Testamento aponta para Jesus, e aí termina com essa palavra maldição, ele está ratificando, ele está certificando a gente de que sem Jesus a gente incorre em maldição. O Novo Testamento começa com a boa notícia, a chegada de Jesus. Mateus já começa dizendo a respeito da genealogia de Jesus, de onde vem Jesus. Agora, interessante que o final do Novo Testamento termina também com esperança. Olha só, enquanto o último capítulo de Malaquias vai falar sobre maldição, o último capítulo e versículo de Apocalipse diz assim: que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Então a gente chega à conclusão que Apocalipse é o livro da esperança. Não é um livro assustador, não é um livro medonho, muito pelo contrário, é um livro que nos aponta a esperança que nós temos em Jesus. Mas qual é a principal esperança dos cristãos? Simples. A maior esperança dos cristãos atualmente é a volta de Jesus. Não apenas para nos salvar, porque essa visão é muito tacanha, é muito pequena, gente. Quando a gente pensa que Jesus vem para salvar a humanidade, ponto final, é claro que é algo maravilhoso. Esse é o principal objetivo de Jesus, nos reconciliar com Deus. Mas ele quer restaurar toda a criação. Então, no finalzinho de Apocalipse, a gente não vê apenas a volta de Jesus. A gente vê o retorno de Jesus, o julgamento das nações, Jesus levando consigo o seu povo, mas ele também restaurando toda a terra e toda a criação.
Todo o universo foi abalado com o pecado dos seres humanos. E agora, então, Jesus ele precisa restaurar tudo isso que nós fizemos errado. Ele já restaurou a nossa aliança com Deus, a nossa paz com Deus, mas agora, por fim, ele vem para restaurar todas as coisas. Para falar a respeito da volta de Jesus, a gente vai ter que voltar lá nos conceitos da escatologia que a gente falou em episódios anteriores. Nós fizemos aí aproximadamente 5 episódios só de interpretação de palavras, argumentos e trechos mais complicados. Volta lá nessas interpretações para você entender isso daqui. Eu vou fazer uma síntese da síntese aqui para te ajudar. Mas vamos lá. Para a gente falar a respeito da volta de Jesus, a gente tem que entender que existem algumas escolas de interpretação. Tá? Nós temos os pré-milenistas, pós-milenistas, nós temos os pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. A gente já falou sobre isso em outros episódios, mas agora vai ficar um pouco mais claro que a gente vai encaixar na volta de Jesus propriamente dito. A primeira linha, e agora nós não vamos falar de milênio propriamente dito, mas, porque a gente já gastou bastante tempo falando sobre isso, agora a gente vai falar da volta de Jesus. E a primeira linha dos pensadores teológicos são os pré-tribulacionistas. Eles acreditam que Jesus ele volta antes da tribulação para fazer o que se chama de arrebatamento da igreja. Ou seja, tira com violência, tira com força. Abre-se 2 parênteses aqui. Um grupo pensa que Jesus ele volta invisivelmente. Ele não é reconhecido. É a volta secreta de Jesus. Esse arrebatamento, então, todo mundo some do planeta Terra. Aliás, só os cristãos, só os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus. Vai ficar muita gente aí falsa, segundo essa interpretação. Eu, particularmente, desposo dessa interpretação. Eu gosto bastante dessa linha de pensamento. Já defendi com mais veemência essa posição, hoje eu sou um tanto quanto mais moderado com relação a essa interpretação. Mas eu continuo defendendo que, sim, Jesus vem e arrebata a igreja invisivelmente antes da tribulação. A outra escola diz que não, Jesus volta visivelmente, todo olho verá, antes da tribulação também. Vem, arrebata a igreja, leva embora. Leva embora, entre aspas, né? Leva e deixa nos ares, porque a igreja passa então para a eternidade, mas fica num estado de aguardo do fechamento da grande tribulação, que é o fim dos tempos propriamente dito. A segunda linha de interpretação, a grande segunda linha de interpretação, é os mesotribulacionistas. Eu já desposei esta escola também, eu gosto também dessa interpretação, aliás, eu gosto de todas, por isso eu estudo bastante o assunto. Os mesotribulacionistas creem que Jesus volta no meio da grande tribulação, ou seja, 7 anos em que o anticristo reinará, 3 anos e meio serão um tempo de pseudo-paz. Mas quando fecha os 3 anos e meio, aí o anticristo mostra suas garras, ele vem com violência contra o povo de Deus, e antes que ele atinja o povo de Deus propriamente dito, a igreja é levada aos céus, assim como no pré-tribulacionismo, e nesse caso a igreja aguarda o fechamento também da grande tribulação, com julgamento de Deus, as pestes, pragas e toda aquela questão que a gente já viu em episódios anteriores também. A última linha de raciocínio são os pós-tribulacionistas, e esses acreditam que depois dos 7 anos completos da tribulação, ou seja, todo mundo vai sofrer junto, todo mundo vai passar a mesma pena, cristãos e não cristãos, todo mundo vai sofrer, e no final desses 7 anos da grande tribulação, aí sim, Jesus volta justamente para o Armagedon, e os pós-tribulacionistas, eles se dividem aí em alguns grupos também, mas os 2 principais são os amilenistas, que eles creem que o milênio ele é não literal, ou seja, todo mundo vai se converter, todo mundo vai ficar legal, e no fim das contas Jesus volta e acabou. Não vai ter um arrebatamento da igreja. Jesus volta para instaurar
o julgamento final. Os pós-milenistas, eles já acreditam que vai ter a grande tribulação, findando a grande tribulação, aí Jesus vem para a batalha do Armagedon, que a gente já explicou também, e no final, quando ele derrota Satanás, os seus anjos, o anticristo, ele então instaura o seu milênio, que seria então, digamos assim, a antessala do céu. É mais ou menos isso que os pós-milenistas e os pós-tribulacionistas, em especial, acreditam. Veja, claro que aqui a gente resumiu bastante o que significa o arrebatamento, a parousia, mas eu quero te dizer que, ainda que hajam diferenças nesses pensamentos, todos eles têm embasamento bíblico. Cada um deles foi na Bíblia e interpretou e chegou às suas conclusões. Então, de novo, repetindo, não existe certo, não existe errado nessa interpretação ou nessas escolas. Por quê? Eu mesmo já mudei de opinião algumas vezes, mas não faz a mínima diferença. Quando eu estava estudando teologia, eu gostei muito de uma escola que é a interpretação integral dos fatos. Ou seja, eles não são nem pré-milenistas, nem pós-milenistas. Para essa escola de interpretação, tanto faz a ocorrência dos fatos e quando eles vão acontecer, porque Jesus vai voltar. Então, independente de quando ele vai voltar, não faz diferença, eu preciso estar preparado a todo momento. E essa interpretação talvez seja justamente a melhor. Você precisa estar preparado, você precisa estar preparada para que Jesus volte agora. E eu nem termino de lançar esse vídeo e daí você não vai ter assistido. Ou vai? Não sei. Veja como é interessante. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos nos entregar a Jesus e aguardar com esperança o seu retorno. Bom, ainda que hajam escolas interpretativas, várias escolas, vários movimentos diferentes, o arrebatamento, que você já percebeu que nas primeiras escolas ali aparece essa palavra arrebatamento, é tirar com violência, tirar com força, isso que significa arrebatamento. E aí alguns vão dizer que o Espírito Santo é retirado da terra junto com a igreja. Outros vão dizer que não, o Espírito Santo fica aqui. Essa é mais outra discussão que não leva a lugar nenhum, embora que eu, particularmente, tenha os meus motivos, em especial o Salmo 139, versículos 7 a 10, que não tem como fugir da presença do Espírito Santo e ele está em todos os lugares. Ora, ele é Deus, ele é onipresente, então ele estará sim no planeta Terra no período da grande tribulação. Algumas escolas vão dizer que nesse período da grande tribulação não vai mais ter chance para ninguém. Quem ficou já era, vai para o quinto dos infernos. Outra escola não, defende que haverá arrependimento nesse período, inclusive capitaneado pelos judeus. Aqueles 144 mil que nós já vimos aqui nas Escrituras, em especial lá no capítulo 7, versículo 14, vai dizer que depois havia uma multidão que vinha da grande tribulação, liderados ou chefiados pelos 144 mil, que na verdade eram primícias. Primícia quer dizer os primeiros frutos. Há certo sentido nisso tudo, e por isso eu também concordo que é bem provável que hajam sim conversões nesse período. Em especial, se Jesus vier antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, as pessoas poderão ainda se arrepender, e até porque no versículo 14 do capítulo 7 vai dizer que há uma multidão com vestes brancas, né, que passou pela grande tribulação. E o anjo pergunta para João, quem são esses com vestes brancas? E João responde, tu sabes, Senhor. E ele então responde para João, são aqueles que lavaram suas vestes, aqueles que estão com vestes brancas, através do sangue do Cordeiro, e vêm da grande tribulação. Então, há toda uma argumentação para isso. Além disso,
A segunda linha, as duas últimas linhas de interpretação dizem que haverá apenas uma volta visível em que Jesus virá para governar, tá? E aí, nesse ponto, todos concordam que Jesus virá no fim dos tempos para reinar como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sobre toda a terra, sobre todo o universo. Então, veja, não faz a mínima diferença a escola que você vai estudar mais, que você vai gostar mais, porque no fim das contas todos concordam que Jesus volta no fim de tudo para governar. E aí, é claro que há outras interpretações de o que será então depois que passar esse período. A gente já chega lá. Os textos base para a teoria eu vou falar aqui, você encontra no blog, tá bom? Se você quiser pausar o vídeo e ir anotando, para você ler com bastante cuidado. É muito importante que você leia a Bíblia, não fique só no que eu falo, não vá ficar pesquisando no YouTube e outros canais aí de comunicação, livros e tudo mais, se você não leu a Bíblia. Leia a Bíblia. A gente cantava quando era pequeno. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E aí a gente cantava, se quiser crescer, e se quiser crescer, a gente precisa crescer ainda mais. Nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito, diz a Bíblia, que é a estatura de Cristo Jesus. Então nós precisamos crescer na nossa fé. Crescer na fé é só com a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, 36 a 39, 42 a 44, 25, de 31 a 33, Marcos capítulo 13, do 13, do 24 ao 27, o versículo 32 também de Marcos capítulo 13, João 14, 2 e 3, Atos 1, de 9 a 11, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, 5, de 1 a 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, 2 Pedro 3, 8 a 13, e finalmente Apocalipse, capítulo 19, de 11 a 16, e 22, do 12 e o 20. Além desses textos, existem inúmeros outros textos falando a respeito da volta de Jesus de forma poética, profética e não muito clara. Quando eu digo não muito clara, quer dizer que é muito subjetivo. Há que interpretar um pouco mais. Por isso, eu me concentrei aqui, e você consegue ver no blog depois, aqueles textos que estão falando claramente a respeito da volta de Jesus, de como será. Tá bom? Leia e você vai chegar às suas próprias conclusões. É claro que eu queria aproveitar aqui para falar de uma curiosidade. Gênesis a Apocalipse nós vemos a volta de Jesus. Literalmente, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 24, por exemplo, tem uma alegoria a respeito da volta de Jesus. É claro que nem todos interpretam assim. Se você não costuma interpretar a Bíblia de forma alegórica, em conjunto com a interpretação literal, eu faço assim, eu sim interpreto de forma literal 100% dos textos, mas também há passagens bíblicas que são poéticas e proféticas ao mesmo tempo. Esse é o caso de Gênesis capítulo 24. Abraão chega para o seu servo, muito provavelmente Eliezer, e então diz para o seu servo, olha, precisamos arranjar um casamento para Isaac. Isaac, o filho da promessa. E aí você já vê 3 pessoas envolvidas. Abraão, representando Deus Pai. O servo, provavelmente Eliezer, representando o Espírito Santo. E aí Isaac, representando o Senhor Jesus. Esse paralelismo que nós vemos nas Escrituras é muito comum na interpretação bíblica e a gente chama de tipologias. É uma tipologia de Jesus, Isaac. Isaac não está representando propriamente dito Jesus. Na verdade, é um tipo de. E aí nós vemos esses 3 elementos. E aí, de repente, Eliezer
atravessa desertos, montanhas e chega à Mesopotâmia. E quando ele chega na Mesopotâmia, ele faz uma oração ao Senhor, pedindo que Deus prepare o caminho dele, para que Deus prepare a moça pela qual ele precisava se apresentar e levar para ser desposada por Isaac. É interessante porque nesse contexto a gente vê que Abraão faz um pedido para Eliezer: não deixe meu filho casar com gente daqui, com gente do mundo. Meu filho precisa casar com alguém da minha parentela, da minha família. E quem é a família de Deus? Interessante, né? Faça agora as relações. Você está responsável por fazer as relações. E aí então Eliezer chega lá na Mesopotâmia, encontra uma mulher de uma forma maravilhosa. Você precisa ler o texto, que é maravilhoso também. E aí ele conversa com seus familiares, leva a menina para apresentá-la ao seu senhor, Isaac. E quando chega lá, ela desce do camelo. Isaac está vindo de um lugar. E o lugar é bem interessante, olha só. É o lugar daquele que vive e me vê. Ou daquele que vê e vive. Até nos nomes é bem interessante. Porque Eliezer quer dizer aquele que consola. E aquele que consola é o Espírito Santo. Rebeca quer dizer aquela que agrada, aquela que seduz com a sua beleza. E aí nós vemos a representação. É muito interessante o texto, com as suas riquezas de detalhes. Quando você olha por essa ótica, então, você começa a interpretar muito mais profundamente. Há quem interprete, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, também como a volta do Senhor Jesus. É claro que nós devemos ter um pouco mais de cuidado quando a gente trata desse texto poético, porque ali é uma relação bem profunda de intimidade entre homem e mulher. Agora, veja, não tem tantos problemas assim, porque quando nós vemos o apóstolo Paulo falando da igreja e de Jesus, ele faz a relação com o casamento. Capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 25, a gente vê isso. Jesus e a igreja no casamento propriamente dito. O texto de Apocalipse vai falar das bodas do Cordeiro, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai se casar com a sua esposa. A esposa é a igreja. Então essas relações, elas são muito frequentes na Bíblia e nós vamos ver muitos textos a respeito disso, e eu particularmente gosto demais de interpretar dessa forma e ler, e algumas vezes eu chego a me emocionar de perceber que o Senhor colocou nas entrelinhas das Escrituras todo o seu plano maravilhoso para todos nós. É tremendo de nós percebermos isso. É claro que para você ter esse tipo de interpretação, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e ter um determinado conhecimento bíblico. Não estou falando de conhecimento acadêmico, estou falando de você ler a Bíblia, conhecer aquilo que a Bíblia diz. Quando a gente fala de as bodas ou o casamento do Cordeiro, lá em Apocalipse capítulo 19, nós vemos Jesus vindo dos céus como um cavaleiro real. Ele vem montado num cavalo branco, tem toda uma poesia por trás disso também. Jesus, então, ele vem como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vem para resgatar a sua noiva. Isso também é tremendo e maravilhoso. Pensa comigo uma história mais linda do que essa, em que o noivo apaixonado vem resgatar a noiva que está em sofrimento. A noiva, por outro lado, diz Apocalipse capítulo 19, que ela já se ataviou, gosto dessa expressão da Bíblia Revista e Corrigida, ela já se ataviou, ela já se preparou, ela já se arrumou, enfeitou, porque é isso que uma noiva faz, ela se enfeita. Nas tradições orientais, a noiva ela se pintava, não apenas pintava o rosto, mas alguns povos orientais ainda fazem isso ainda hoje, de pendurar argolas douradas ou de ouro no nariz, na orelha. Existem muito simbolismo também na palavra de Deus com relação a isso. Muito interessante. Aliás,
Isaac pendura uma argola Isaac não, Eliezer pendura uma argola de ouro no nariz de Rebeca. Isso é muito interessante também, um pingente, né? Um piercing, digamos assim. Não estou recomendando que ninguém coloque piercing na nossa cultura, ainda é um tanto quanto um tabu, mas naquela época se fazia isso, nos povos, os povos orientais faziam isso. No capítulo 21, nós vemos uma nova Jerusalém que desce do céu. Aqui a gente precisa pensar um pouquinho que se a terra seria totalmente destruída, como alguns dizem e interpretam segundo Pedro, por exemplo, assim como Malaquias, Zacarias, Joel, que falam da destruição completa da terra pelo fogo, como que veio descendo do céu uma nova Jerusalém? Essa interpretação não casa, pois eu vou te dizer que casa. Se você já vem acompanhando Apocalipse em Gotas, você já sabe que nós já falamos sobre isso, que nessa interpretação da Terra sendo destruída, na verdade não é destruída, ela é sendo restaurada. Assim como o ouro passa pelo fogo, assim como metais passam pelo fogo para ficarem maleáveis e tomarem a forma que precisam tomar, a Terra também passará por algumas situações. Aliás, quando nós vemos lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus plainava sobre a face das águas, e aí Deus disse e ouve, e assim por diante. Olha só que interessante. Algo sem forma, algo caótico, Deus transforma na terra que habitamos e todo esse universo que nós temos. Na nova criação vai acontecer exatamente isso. Deus ele vai passar fogo sobre a terra e transformar todas as coisas, porque tudo precisa ser purificado. A terra sofreu demais, a criação sofreu demais por conta dos nossos pecados. Quanto ao simbolismo de ruas de ouro, de cristal, a gente já interpretou isso também, que na verdade é uma hipérbole para aquilo que é santo, puro, perfeito, aquilo que é belo. Então é uma interpretação que nós não podemos fazer de forma literal, embora alguns façam, né, que haverá ruas de ouro, de cristal, mas ali provavelmente, muito provavelmente, trata-se de uma hipérbole sobre as questões da beleza desse lugar. É claro que nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que ele viu coisas indizíveis em 2 Coríntios capítulo 12. Ele viu coisas que ninguém mais conseguiria ver e não tem nem como comparar, não tem como dar uma adaptada para a nossa linguagem. Por isso os escritores bíblicos usam essas analogias, porque na verdade não tem como descrever o céu propriamente dito. Aliás, alguns vão dizer que nós não vamos morar no céu, nós vamos morar no universo totalmente restaurado pelo Senhor, com seus planetas, com suas galáxias, e alguns vão dizer, inclusive, que a gente vai ter trabalho. Assim como Adão, ele cuidava do Éden, porque nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, que Adão ele tinha um determinado trabalho no jardim do Éden. É claro que depois, no capítulo 3, esse trabalho vai ser com sofrimento, porque ele vai ter que plantar, regar, cuidar, para que haja a colheita e assim por diante. Mas antes ele já tinha trabalho. Ele zelava pelo jardim, ele dava nome aos animais, e alguns interpretam, e faz muito sentido, que depois da restauração de todas as coisas, o homem também tem a sua função de cuidar de toda a criação também restaurada. Faz muito sentido se a gente for pensar assim. Tem muita gente que pensa dessa forma. Alguns vão dizer que não, a gente vai morar no céu com Deus e vai ficar lá para toda a eternidade, louvando e adorando ao Senhor. Carece um pouco mais de interpretação à luz da palavra, essa interpretação, até porque algumas pessoas vão pensar, poxa vida, então não tem muita graça em morar no céu, tocar harpa sentado numa nuvem o dia inteiro. Não creio também que será dessa forma, não creio que a gente vai ficar tocando harpa e cantando louvor o dia inteiro. Eu creio que Deus tem planos muito mais maravilhosos para todos os seus filhos do que apenas a música. Eu amo música,
Eu vivo e respiro música, mas não creio que Deus nos separou apenas para música sentados nas nuvens. Bom, encerrando de verdade o livro, nós vemos o Espírito e a noiva dizendo vem. E convida todos a lerem esse texto, porque o texto diz o anjo, não cele as profecias desse livro, deixe ele bem aberto, deixe ele para todos lerem. E aí, de novo, por várias vezes no capítulo 22, nós vemos, vem o Espírito e a noiva, vocês também digam, vem. E aí, o noivo responde também algumas vezes dizendo, sim, venho em breve. Mas como será a vinda? Cada um pensa de uma forma, como vai ser a vinda de Jesus? A gente já falou aqui das escolas de interpretação, mas é muito importante você saber que, independente de quando, independente de como, Jesus virá e ele prometeu. E ele é fiel para cumprir, diz a palavra. Ele vem para dar uma esperança para o seu povo, uma esperança de restauração, mas ele vem também para restaurar todas as coisas. E a gente não pode ficar preso a escolas de interpretação, tanto quanto ao milênio, quanto quando a gente está tratando da volta de Jesus propriamente dita, nem das ruas de ouro, de cristal, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que promessa rica, maravilhosa e poderosa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano. A gente não tem dimensão, então não adianta ficar discutindo se a gente tem que ter apenas a certeza de que Jesus virá. É claro que nós precisamos estar muito atentos aos sinais da vinda de Jesus. O próprio Senhor Jesus nos chama a atenção em Mateus capítulo 24, dizendo que era para nós estarmos atentos aos sinais. Aliás, nós cantamos isso no inário, nos nossos inários antigos, nas nossas igrejas. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Jesus está voltando. Aliás, alguns teólogos que eu respeito demais dizem que quando a gente fala Jesus está voltando, nós estamos errando. O pastor Russell Shedd ele dizia isso. A gente não pode dizer Jesus está voltando, Jesus virá. Porque Jesus está voltando àquela intenção de que, ou aquela visão de que Jesus está vindo lá longe. Mas não, ele vem na hora, no momento certo. Alguns vão dizer para a gente se cuidar, a gente se preparar, porque Jesus pode vir de noite, porque Jesus pode vir agora ou vir amanhã. De certa forma, isso é a mais pura verdade, mas a gente não pode interpretar, como alguns fazem, que a gente precisa pagar pela nossa salvação. A nossa salvação é de graça. Claro que nós vemos uma lista de pecados que as pessoas que cometem não vão entrar no reino dos céus. Capítulo 21 nós vemos isso. É claro que nós vemos que ficarão de fora da grande Jerusalém os cães, os impuros, os feiticeiros, os efeminados. E existem algumas listas dessa nas Escrituras. Mas o foco ali não é quem entra e quem não entra. O foco ali é que aqueles que entrarão não cometem esses tipos de pecado. Quando nós pertencemos ao Senhor, a gente não comete mais pecado. É claro que a gente cai no pecado, o pecado acaba sendo um acidente na nossa vida, mas nós não vivemos na prática do pecado. É isso que o texto quer dizer. Nós não vivemos na prática daqueles pecados repugnantes ali. Então, o que eu quero te dizer hoje em especial é: esteja preparado, esteja alerta, mas tenha total certeza que é a graça de Jesus que nos salva.
não é as nossas obras, não é se nós somos bonitinhos ou feios, não é se nós somos pecadores ou não pecadores, é a graça de Jesus que nos limpa, que nos liberta e nos dá o passaporte de entrada para a Nova Jerusalém. E o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém, na verdade, também é um símbolo. A velha Jerusalém, ela era o centro, a capital do Império Judaico, do Império iniciado lá por Davi, Salomão. Essa capital tem um nome específico, que é Cidade de Paz. Jerusalém quer dizer exatamente isso, Cidade de Paz. Veja, há uma alusão aqui, então, à paz eterna que nós desfrutaremos junto com Deus. E lá não haverá choro, pranto, não haverá sol, porque o próprio Deus vai iluminar. Nós vemos vários simbolismos ali que remetem para a paz, a graça, a abundância da presença de Deus e a ausência total de pecado. É isso que é o céu. Alguns vão dizer que o céu é uma realidade paralela à nossa, a eternidade é uma realidade paralela à nossa, e faz muito sentido quando nós vemos em 1 Pedro que para Deus 1000 anos são um dia, ou um dia como 1000 anos, então não existe o tempo mais na eternidade. E de certa forma, então, até por isso é difícil de calcularmos, de dizermos, de parametrizarmos, de desenharmos como vai ser o céu. A gente não tem elementos bíblicos, nem textuais, nem na nossa física, na matemática, na filosofia e qualquer outra ciência humana, como nós já dissemos, não penetrou em coração humano aquilo que o Senhor reserva para nós. Para a gente terminar o Apocalipse em gotas, para a gente terminar essa interpretação do Apocalipse e também esse episódio, eu gosto muito de uma música, aliás, nossa família aqui é a banda que a gente mais ouve quando a gente está viajando, quando a gente está no carro, a gente está escutando essa banda, chama Resgate, é uma banda de rock cristã, e a música que eu quero falar para vocês chama Para Todos os Efeitos. Olha só o que diz a letra dessa canção, escute ela na sequência que vai ser bênção também na sua vida. Será como um raio saindo do Oriente, pode ser um dia ou pode ser agora. Como um ladrão que surge de repente, então ninguém sabe o dia e nem a hora. Será tão visível para o mundo inteiro. Tudo que ficou, ficou para trás, à espera de uma noiva pelo cordeiro. E depois não terá tristeza nunca mais. Eu olho para os céus, já são tantos os sinais, não sei se para os meus dias ou para os meus filhos, para todos os efeitos. Eu vivo preparado e em paz. Eu estou esperando a tua volta. Para todos os efeitos. Eu vivo preparado e em paz. Eu estou esperando a tua volta. É assim que você vive hoje? Você vive preparado? Você vive em paz? Viva preparado em paz, porque não depende de você, depende de Jesus. Não é pela tua força que você vai entrar no céu, não é pelos teus méritos, mas é por entregar a vida a Jesus e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Assim nós terminamos o Apocalipse em Gotas. São 19 episódios distribuídos pelo YouTube, as principais plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo. Nós temos todo o texto no prmarlontiago.blogspot.com.br. Todos os textos estão lá. Eu estou formatando agora esse texto para também transformar no e-book que estará disponível em várias plataformas de forma gratuita. Eu espero ter edificado a tua vida, eu espero ter abençoado você. Eu não sou perfeito, eu não tenho nada em mim, é Jesus quem me dá capacidade. Embora eu seja imperfeito e muito falho, Jesus age com misericórdia. E é por conta dessa imperfeição que há em mim,
com certeza eu cometi erros, com certeza eu não agradei a todo mundo e provavelmente você vai encontrar muitas falhas. Mas eu quero te deixar bem claro que eu fiz o meu possível e eu fiz o melhor, não apenas para te abençoar, mas também para glorificar o nome de Jesus, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aqui nós encerramos, então, o Apocalipse em Gotas. Eu espero que você seja abençoado com todo esse material e também compreenda as minhas limitações e que Jesus continue abençoando a sua vida. Não esqueça, conhecimento bíblico nunca é demais. Conhecimento bíblico é aquilo que te faz crescer em estatura e chegar mais perto de Jesus. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, assim como diz Apocalipse capítulo 22, versículo 21. E como se saudavam os primeiros cristãos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.